Mensagem de hoje, 2 Crônicas, capítulo 9. Esse trecho de 2 Crônicas me fez pensar muito nessa manhã, agora, nesse instante que estou gravando aqui. Porque o escritor de Crônicas está contando os últimos momentos de Salomão. Se nós formos observar a história, nós percebemos que ele não colocou a história exatamente numa cronologia. Ele fala um pouco da história, volta e retoca alguma coisa. Agora, no capítulo 9, basicamente ele faz um resumo da história de Salomão, de toda a grandeza, de toda a riqueza, de toda a glória do reino de Salomão. É algo extraordinário. E aqui ele fala a respeito da rainha de Sabá que veio visitar a Salomão e que ficou encantada com a grandeza de Salomão, ela ficou encantada com o reino de Salomão, com a riqueza daquele reino, com a posição, o posicionamento dos servos de Salomão, até a forma de assentar dos servos de Salomão. Ela ficou encantada, ela ficou maravilhada com o que ela viu naquele reino. Só que quando nós vamos analisar, tudo que Salomão ele tinha veio de Deus. E toda a riqueza de Salomão veio de Deus. E toda a sabedoria de Salomão também veio de Deus. Então aquele povo, aquela rainha veio, mas não, aí também disse, não só aquela rainha, os reis de toda a terra eram submissos a Salomão e eles queriam ver o rosto de Salomão e queriam ouvir o que Salomão tinha para dizer. Quando nós lemos tudo isso, nós percebemos que as pessoas, os reis da terra, que vinham a Salomão ou que procuravam Salomão, buscavam Salomão por causa da sabedoria de Deus que estava em Salomão, por causa das palavras que Salomão tinha para falar para eles, algo que eles, com toda a grandeza, riqueza, reino e glória que eles tinham, eles não tinham condições de ter. E é algo tão extraordinário que a rainha de Sabá trouxe muitas riquezas de presente para Salomão. Mas se você ler o texto, você vai perceber que Salomão deu para ela coisas muito maiores do que o que ela trouxe. Talvez riqueza, talvez somente sabedoria, palavras. E o que me faz pensar nesse texto é que Salomão, nesse início de reino dele, onde as pessoas, os reis da terra, vinham até Salomão para ouvir de Salomão, está simbolizando exatamente a igreja do Senhor hoje, ou o que Deus esperava do seu povo desde o início, de Israel inclusive, e o que Deus espera da igreja hoje. O que aconteceu com Salomão é o que Deus quer que aconteça com a igreja hoje, como ele queria que acontecesse com Israel naqueles dias, que todos os reinos da terra, que todas as pessoas da terra, que todos os governos da terra venham até aquele a quem Deus deu sabedoria e palavras, para ouvir das palavras e das sabedorias que Deus deu para esse que Deus deu essa sabedoria, essa palavra. Na época de Salomão, Deus deu essa sabedoria para Salomão. Mas hoje a sabedoria e a palavra, ela foi entregue para a igreja do Senhor Jesus. E o propósito do Senhor é que essa igreja use essa palavra com tanta sabedoria que ela comece a saltar aos olhos de todas as nações e de todos os povos da terra, de forma que as pessoas da face da terra venham de onde vierem, da vida que vierem, do que fizerem, do que estiverem fazendo, sejam pobres, sejam ricos, sejam o que forem, que todas as pessoas da face da terra venham até a igreja para ouvir da grandeza de Deus na igreja e das palavras que Deus deu para a igreja falar, que essas pessoas venham para poder ouvir, da sabedoria que Deus deu para a igreja, que essas pessoas venham ouvir, receber e se alimentar de tudo isso.
A rainha de Sabá possivelmente foi embora conhecendo o Deus de Salomão, o Deus de Israel. E as pessoas que vêm até nós estão indo embora conhecendo o nosso Deus? As pessoas que vêm até nós estão indo embora conhecendo o amor desse Deus, a grandeza desse Deus e o que esse Deus pode fazer por elas? Deus espera que a igreja se posicione, que eu e você nos posicionemos, porque nós somos o Salomão do dia de hoje. As riquezas de Deus estão em nós, a palavra de Deus está em nós, a sabedoria de Deus está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. E como Salomão, as pessoas da terra têm que vir até nós, elas têm que olhar para nós como referência, e elas têm que desejar vir até nós, para receber de tudo isso que Deus nos deu, para que elas possam ser abençoadas. E talvez elas nos tragam presentes, talvez elas nos tragam alguma coisa para nos agradar, mesmo que não traga, mas talvez elas tragam, trazendo ou não, mesmo que elas tragam alguma coisa para nos agradar, o mais importante é que elas vão embora levando muito mais do que elas trouxeram. Se alguém traz sabedoria, que vai embora levando muito mais do que a sabedoria que tem. Se ela traz riquezas, que ela vai embora levando muito mais riqueza. Se ela traz autoridade, que ela vai embora levando muito mais autoridade, porque o que está em nós é maior e melhor do que tudo que está no mundo. O que nós temos para oferecer para esse mundo é muito maior do que este mundo pode oferecer, ou do que qualquer pessoa tenha na face da terra. Use a sabedoria que Deus te deu, Salomão dos dias de hoje, e impacte esse mundo. Comece impactando a sua casa, a sua família, a sua rua, o seu bairro, depois a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Impacte o mundo, porque a grandeza e as riquezas de Deus estão em você. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus, muito obrigado por nos dar tão grande dom, tão grandes riquezas, tão grandes dádivas, para que possamos distribuir com o mundo. Nos ajude a sermos fiéis nisso, Pai, e cumprirmos o propósito do Senhor nos dias que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Um abraço no nome de Jesus.